Olá, você que faz parte aqui deste canal, que acompanha este canal, que está inscrito neste canal, Solares Escola Iniciática, aqui pelo YouTube. Meu nome é Marcos e eu estou a trazer hoje para vocês este tema muito interessante que eu utilizo como referência a série Discovery, Star Trek Discovery, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse termo que durante a série foi muitas vezes falado, muitas vezes comentado, ser senciente. Então, neste vídeo, eu vou estar falando o que é ser senciente, quais são as suas características, exemplos de seres sencientes, a importância em termos éticos desta questão da senciência e a senciência de acordo com a filosofia. Ok? Vamos nessa então? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui, né, a primeira questão que nós temos que entender é o que é ser senciente. E vocês vão ficar aqui realmente impressionados com aquilo que eu trago para vocês como referência. Então, ser senciente é toda e qualquer entidade que tem a capacidade de sentir, perceber e experimentar sensações e emoções. Isso é um ser senciente, certo? Vou repetir. Toda entidade que tem capacidade de sentir, perceber e experimentar sensações e emoções. E ao mesmo tempo, essa capacidade ela não inclui apenas a percepção de coisas de fora, do externo, do exterior, mas também as próprias experiências internas que correspondem ao seu estado emocional, os seus estados emocionais e também a consciência destes estados. Olha só isto que está sendo dito aqui. Porque você se considera um ser senciente? Ah, eu me considero. Ok. Mas você só tem percepção das coisas que acontecem lá fora? Ou você consegue realmente parar, avaliar, perceber, procurar entender e compreender os seus estados emocionais perante os estímulos externos? E os estados emocionais de acordo com o seu estado emocional e a consciência desse estado. Uma coisa é eu ter consciência que eu estou com raiva porque o fulano, o ciclano, o beltrano, o patrão, o dinheiro atrasou, a empresa faliu, a empresa tá não sei o quê, porque o meu marido, porque o meu namorado, porque o meu cachorro, porque o meu papagaio. Isso é uma forma de consciência, certo? Mas no momento em que eu olho para dentro e procuro perceber, ok, eu estou sentindo raiva, os motivos que eu estou colocando para a raiva são estes, mas aonde está a origem da raiva dentro de mim, projetada nos estímulos externos que eu estou a receber? Olha o termo que eu usei. Eu tenho que primeiro perceber é isto. Se eu estou a projetar a raiva que eu já carrego dentro de mim nas coisas externas. Ou se realmente as coisas externas são a base desta raiva. É isso que eu tenho que entender. É isso que eu tenho que entender. Então, quais são as características de um ser senciente? Percepção sensorial, quer dizer que através dos seus sentidos, dos órgãos sensoriais, visão, audição, olfação, degustação e toque, eu consigo perceber através da visão, que vem através da luz, o som, o toque, o sabor e o cheiro. Essa é a primeira característica ou capacidade
de um ser senciente. Percepção sensorial. Sensorial. São os 5 sentidos em ação. Experiência emocional. Experimentam emoções de alegria, tristeza, medo, raiva, prazer. Tá? E estas emoções são de acordo com os eventos internos e externos. Certo? Terceiro, consciência. Então, o ser senciente tem que ter consciência e estar consciente de que, até um certo nível, pelo menos de si mesmo e do ambiente ao redor. Certo? Então, veja bem, entrando nessa questão. Eu estou a caminhar pelo passeio, pela calçada, como se diz no Brasil, aqui em Portugal é passeio. Eu estou a caminhar pelo passeio, né? E de repente eu sinto vibrar o telemóvel que está dentro da bolsa ou no bolso da calça. Aí eu pego o telemóvel e estou caminhando pelo passeio ou pela calçada. Certo? Pego o telemóvel, vejo, é uma mensagem. E essa mensagem, a princípio, é importante. Porque eu agora vou ver a mensagem, vou ler a mensagem. Certo? E aí, enquanto eu estou a caminhar e mexendo no telemóvel, eu tropeço e quase caio. Nem vou dizer que caiu, mas quase caio, né? Perco um pouquinho do meu equilíbrio, mas volto rapidamente, ou me apoio na parede, me apoio em alguma coisa e não caio no chão. O que aconteceu neste momento? Eu perdi a consciência de estar caminhando na rua. Porque enquanto eu não peguei o telemóvel, eu estava caminhando pela rua consciente, percebendo as coisas, percebendo aonde eu estava a pisar e não tropecei em nada. Mas no momento que eu peguei o telemóvel, a minha consciência saiu do ambiente em que estava, daquilo que eu estava fazendo para colocar atenção no telemóvel. Por isso, o tropeçar, por isso o desequilibrar-se e quase cair, ou até mesmo cair, e é o que acontece muitas vezes nos acidentes, inclusive acidentes de trabalho. A pessoa se distrai com alguma coisa, até mesmo com um pensamento, e se dá mal. Para entender isso é importante, principalmente você que está num trabalho de espiritualidade, ou num caminho, ou numa jornada de espiritualidade. Se você não entende isso, você não está fazendo nada. Porque isso é o básico da jornada da espiritualidade. É o básico. É o básico. Se não está fazendo isso, se não está prestando atenção nisto, não está fazendo. Não está fazendo. Sinto muito, mas não está. Certo? Agora, ao mesmo tempo, eu posso ter consciência, que também é num nível básico, das minhas percepções sensoriais. Certo? Então, se eu coloco a atenção, que é consciência, naquilo que eu estou tendo como um cheiro que chega até mim. Aí eu identifico o cheiro, eu percebo que cheiro é, que odor é. Né? Posso até distinguir que tipo de perfume é aquele, por exemplo, não é? Que fragrância é aquela, certo? Aí vai depender também dos meus conhecimentos, né? Da minha experiência, de novo. Um som, né? Uma coisa que eu gosto muito quando estou ouvindo música é de perceber tudo que tem na música, o conjunto musical, né? Os instrumentos, um diferenciado do outro. Daqui a pouco eu coloco atenção só num instrumento e procuro perceber bem a sonoridade, perceber bem o tom, né? O toque, o que é aquilo ali. Eu procuro perceber. Isso eu faço. Então, isso é colocar a consciência, focar a consciência. Eu desmembro toda aquela música que está a tocar, eu desmembro ela, e aí eu coloco a atenção e o foco, consciência, em cada elemento que está ali. Ou num elemento específico que me chamou muito a atenção, que me atraiu a atenção. Isto é consciência, isto é atenção, isto é foco. Certo? Em alguma coisa que eu estou a degustar, um alimento, né? Uma água, um chá,
alguma coisa que eu estou a beber, naquilo que eu estou a tocar. Entende? Isso é estar consciente. No momento em que você bota atenção em algo, você está consciente deste algo, naquele momento, naquele instante. Ok? Agora, a autoconsciência já é uma coisa mais complexa. Porque a autoconsciência exige de você uma atenção profunda sobre você mesmo, onde você não vai apenas perceber que está com raiva. Ah, eu estou com raiva. Ah, hoje eu me acordei cansado. Ah, hoje eu me acordei sem estou meio desmotivado para as coisas. Ah, hoje eu acordei triste. Tá, mas por quê? Ah, nem sei por quê. Isso não é autoconsciência. Isso não é autoconsciência. Autoconsciência é você, pô, pá, hoje eu acordei meio desmotivado para estudar, para trabalhar, para ver por quê. Aí você vai agora fazer aquilo que um ser consciente, um ser que tem cabeça, um ser que tem mente, um ser que tem inteligência, um ser racional deve fazer. Avaliar-se, autoavaliar-se, fazer uma crítica construtiva, avaliativa de si mesmo. Para então ver o que tem, o que pode fazer para superar. E não, mas isso é normal, todo ser humano é assim. Deve ser esse dia que está assim para baixo, assim nublado, fechado. Aí a gente fica, né, meio também para baixo. Não fica não. Não fica. Porque não é o tempo lá fora que faz você ficar desmotivado ou motivado. Pelo menos não deveria. Só se você é apenas um ser emotivo, né? Um ser apenas que é conduzido apenas pelas emoções e as reações. Aí, claro, que a chuva vai ser triste ou alegre, o sol vai me deixar com ânimo, um dia nublado me deixa triste para baixo. É óbvio, né? Porque não usa a cabeça, não usa a racionalidade, não usa a inteligência que tem, que é o dom principal que Deus deu para nós, né? Como seres humanos, animais racionais. Certo? Reatividade, que é a capacidade de responder aos estímulos de maneira apropriada, demonstrando também através destas reações apropriadas ao estímulo que recebeu, prazer, dor, satisfação, desconforto, etc. Apropriada. Que é isso que eu acabei de dar como exemplo. Um dia chuvoso, um dia fechado, e eu me sinto triste, me sinto desmotivado, me sinto isto, me sinto aquilo. Está errado? Isso não tem nada a ver, está desapropriado isso. Está desapropriado. Desapropriado. Não está de acordo. Ok? Então, essa reatividade, ela tem que se transformar para quem está trabalhando na autoconsciência, no tal despertar da consciência, no tal da expansão de consciência, tem que trabalhar esta questão da reatividade para passar a ser um ser consciente, que aí ele age conscientemente. Ele não reage. Porque reagir, qualquer animal reage. Qualquer animal reage. Reação é coisa de animal. Certo? Reação, simplesmente por reagir, é coisa de animal. O ser humano, como um ser intelectual e racional, ele tem que aprender a agir, que é consciente. Ter consciência do que está pensando, do que está sentindo, do que está fazendo. E por que está fazendo? Por que está sentindo? De onde é que vem? Caso contrário, ok? Isto é o que a gente tem que perceber. Quais são os exemplos de seres sencientes? O ser humano, obviamente, é um ser senciente, certo? Por mais comum que seja esse ser humano, ele é um ser senciente. Porque ele tem essa capacidade de percepção sensorial, de emoções complexas e de vir a desenvolver uma autoconsciência
que seria todo o processo seu de desenvolvimento e de transcendência, obviamente. Os animais, aí eu tenho aqui, né, o exemplo dos animais, aqui, girafinha, né, o leão, os etílopes, né, os etílopes, certo? Tá aqui os animais, porque eles também têm, principalmente os animais mamíferos, né, que podem ser as aves, os animais mamíferos principalmente, depois temos as aves, os peixes são seres sencientes, tá? E alguns invertebrados também são. Por quê? Porque eles reagem a estímulos. Eles demonstram um certo comportamento que indica que ele está tendo dor ou prazer. Certo? Preste bem atenção. São considerados seres sencientes. Por quê? Porque eles demonstram um comportamento que indica que eles estão sentindo prazer ou dor. Certo? E outro ser senciente é a inteligência artificial. Ah, não. Claro que é. É, ou melhor, será. Né? Com certeza será. Ah? Ele não é numa questão biológica, mas é um ser senciente, uma inteligência artificial passa a ser senciente dentro de um tema de ficção científica neste momento, né? Quando ele desenvolve a capacidade de sentir e perceber. Ah, mas Marcos, isso é coisa de filme, por isso que tu botou lá aquela capinha da Discovery, daquela série de ficção científica, de Star Trek, de Jornada nas Estrelas. É. Tá, mas e hoje em dia o Japão, a China, e o Japão principalmente, mas a China também, e até mesmo alguns outros países asiáticos, eles estão desenvolvendo a robótica com muito mais rapidez do que os Estados Unidos e outros países. E essa robótica já responde a estímulos. E aí? Ah, mas então o Marcos está falando de coisa de Matrix e está falando lá também do Exterminador do Futuro. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando do desenvolvimento científico dentro da robótica. Da robótica. Certo? Ah, mas isso também vai demorar. Não, não vai demorar. É só você olhar o avanço tecnológico a partir de 1990. De 1990 para cá. Qual foi o avanço tecnológico que tivemos? Aí você olha depois de 1990, você olha ali para 2012, por ali, 2012, por aí, 2010. Entre 2010 e 2015. Qual foi o outro avanço tecnológico que nós tivemos? Até chegarmos aqui em 2024. É só você observar. Não é? É só você observar. O que a gente tem como tendência é um negacionismo. A gente nega, a gente não quer aceitar que as coisas estão evoluindo. E nesse caso é um processo de evolução tecnológica. É. E o ser humano miseravelmente não está se desenvolvendo como deveria, porque acredita na evolução da natureza para um ser mais transcendido. E a natureza não quer que o ser humano seja transcendido. A natureza quer que o ser humano continue como ser humano animal e não transcendido. E isto é a natureza. É a natureza. Só que as pessoas ficam nessa da natureza, elas vão se bestializando cada vez mais parecendo animais reativos do que seres humanos conscientes e que desenvolvem uma autoconsciência e que vão acabar sofrendo na mão da própria tecnologia que criaram. E quando eu digo vão acabar sofrendo nas mãos da própria tecnologia que criaram, principalmente a humanidade como um todo. Não necessariamente os detentores do poder e da criação dessas
inteligências artificiais. Agora, o povo, esse vai. Pode preparar-se para isso. Tá? Porque estão se bestializando cada vez mais. E a questão da ciência e a ética. Né? Então, dentro da ética em relação à ciência, porque é uma área da parte do estudo social, né? E também pode pegar alguma área também da parte política, mas é principalmente social, mais social, que discutem a questão ética, a questão moral, né? Principalmente para além do contexto relacionado com os direitos humanos, mas também com os direitos dos animais, né? O bem-estar do ser humano, o bem-estar do animal. E o principal argumento em relação aos animais é a capacidade de sentir dor e prazer. Certo? Esse é o principal dos argumentos. Certo? E aí leva isto à criação de leis, de regulamentos, para proteger esses seres sencientes, né, do sofrimento desnecessário, vamos colocar assim. Só que a gente tem que entender, né, que principalmente quando fala do ser humano, essa questão da ética e da moral, mas principalmente da moral, dos direitos humanos, a gente tem que avaliar, né? Tem gente que não tem, que perdeu o direito humano devido ao comportamento desumano que teve em sociedade. Mas aí vem os ativistas dos direitos humanos para defender pessoas que tiveram atitudes repetitivas, desumanas dentro da sociedade. Isso é uma coisa questionável e que a gente deve avaliar. Certo? Porque esses defensores dos direitos humanos, eles não levam um pedófilo para dentro de casa. Né? Para oferecer para ele ali qualidade de vida. Eles brigam lá fora. Mas eles não trazem para dentro de casa para dizer, não, olha, coitado, então vou levar para dentro de casa para ele poder ter uma qualidade de vida boa. Eles não fazem isso. Eles obrigam que os governos é que tenham que assumir o lado negativo, do comportamento dissocial que essa pessoa tem. Desde quando isso? Agora o governo é culpado daquela pessoa ter uma tara? É bravo, né? O ser humano continua como sempre foi. Dependente dos outros, dependente dos governos, dependentes disso e daquilo. Se fala de autoconsciência, se fala de despertar da consciência, se fala de expansão de consciência, porque é tudo papo furado, tudo coisa daqui, porque na prática do dia a dia tu não vê isso na realidade. Tu não vê isso na realidade. Não vê. Muitos dos tais ativistas, eles não vão lá na Índia, eles não vão lá no Paquistão, eles não vão lá em Gaza para defender os direitos humanos daquelas pessoas lá. Porque sabe que vão levar um tiro, sabe que vão levar uma porrada. Eles não vão lá. Eles fazem as coisas de direitos humanos e direitos disso, direitos daquilo, sentado numa cadeira na frente de um computador. Como a maioria da sociedade faz isso, né? Dão uma opinião furada de assuntos que eles não sabem, de coisas que eles não conhecem, por detrás de um computador, por detrás de um telemóvel, de um celular. Na cara eles não dizem isso. Na maioria das vezes eles não dizem. Entende? É isso que a gente está vendo. São seres sencientes, né? A gente não pode negar. Ah? E a ciência na filosofia? A ciência na filosofia nós vamos ter então a filosofia da mente, que vai justamente explorar o estudo, a análise, né, da natureza da consciência e as experiências subjetivas do homem. Certo? Nós vamos ter a questão da ética. Aí a ética entra aqui, como vocês estão vendo, esses dois exemplos abaixo do Sem Ciência e Filosofia,
uma menina ali que está triste, uma menina que está alegre, que está com numa sensação de prazer, de bem-estar, né? Está se sentindo super bem. Então, a ética, ela está falando justamente disso. Quais são as implicações morais que nós devemos tratar, né? E sermos capazes de tratar nessa questão de sofrimento e dor. Sofrimento, prazer, sofrimento, alegria, certo? Nós sermos capazes de tratarmos, certo? Sermos capazes de tratarmos essa questão do sofrimento e do prazer, certo? Então, isto faz parte da filosofia. Como nós podemos lidar com isto? Como o ser humano pode lidar melhor com isto em relação à sua existência, em relação à questão espiritual, em relação à sua questão energética, em relação ao social, em relação ao humano, né? Como ele lida com essa dualidade, vamos dizer assim, da maneira mais equilibrada, da maneira mais harmoniosa possível. E depois nós vamos ter a metafísica, certo? A metafísica será então essa outra parte relacionada com a filosofia e a ciência. Porque a metafísica, ela investiga a natureza da existência como um ser, como um todo, como humano, né? De onde viemos, para onde vamos, quem sou eu, isso faz parte, né? E também o que significa ser. Ser. Por detrás deste ser senciente do comum, do dia a dia, da vida, que nós temos as percepções, existe um outro ser dentro deste ser, que seria essa consciência, ou que, na medida em que se desenvolve esta consciência. Isto faz parte da filosofia da ciência, certo? Então, nós vamos trazer um vídeo posterior, eu vou trazer um vídeo posterior falando justamente sobre isto, metafísica da mente, tá? Para nós aprofundarmos mais este assunto relacionado com o ser senciente, o desenvolvimento da consciência, a amplitude da consciência, etc. Ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenha colaborado e trazido um pouco mais de informação e conhecimento sobre esse tema, que é um tema muito importante, porque justamente eu vi na série essa do Discovery sendo falado muitas vezes, em vários capítulos, foi mencionado ser senciente, porque eu sou um ser senciente e etc. Ok? Aí eu fui fazer uma pesquisa, uma análise, para trazer para vocês esse conteúdo. Muito obrigado. Deixe um like nesse vídeo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ok? E lá nos comentários, pelo menos escreva alguma coisa, um obrigado que seja, certo? Um obrigado, isso não tira dinheiro do seu bolso e nem vai levar o seu tempo de vida. É obrigado, ou um namastê, ou um bem-ajá, legal, valeu, qualquer coisa, uma palavra que você escrever, ok? Ajuda ao YouTube levar também esse conteúdo para outras pessoas, ok? Namastê, bem-ajá, paz e inverencial. Até a próxima.